Oi pessoal, tudo bem? Professor Rafael Rocha, estou aqui morrendo de saudade de vocês e nós vamos dar sequência ao nosso curso, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a geologia do Brasil. Vou colocar aqui o nome, né? A nossa amada geografia, esse nome aqui tão importante, tá certo? Uma ciência que se preocupa em estudar a relação entre a sociedade e a natureza. A gente do terceiro ano, a gente divide, né, essa geografia. Hoje nós vamos para a geografia 1 e colocando aqui meu nome para que a gente possa começar os trabalhos, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre a geologia do Brasil. Então hoje nós vamos para a nossa aula 8, tá certo? Ó, geologia brasileira. Vamos perceber um detalhe. A geologia, ela é a ciência que estuda as rochas e os minerais. Não confundam com a própria geografia. Geografia, que é a nossa disciplina, a gente estuda, sim, elementos da natureza e também as questões sociais. Então a gente conecta sociedade e natureza. Só que agora, nessa aula, nós vamos falar sobre a geologia do Brasil. Nós vamos estudar as rochas, a estrutura de rochas do Brasil e os minerais. Toda vida que a gente pensa na geologia do Brasil, a gente trabalha da seguinte maneira. Nós vamos observar que a estrutura geológica do Brasil é formada em 36% da sua estrutura por escudos cristalinos. Escudos cristalinos. O que são os escudos cristalinos? Vamos fazer uma pequena recapitulação. Nós temos alguns grupos de rocha. Nós temos as rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. Como é que a gente agrupa essas rochas? O primeiro grupo são as rochas cristalinas. As rochas cristalinas são as magmáticas, rochas formadas pelo resfriamento do magma, e as rochas metamórficas, metamorfose, transformação. E um segundo grupo nós chamamos de sedimentares, rochas formadas pela compactação de sedimentos. Então, desses três conjuntos de rocha que a gente estuda, a gente junta esses três conjuntos em dois grupos. Como são? Repetindo, mais uma vez para ficar bem claro. Nós temos o grupo das cristalinas, que junta as magmáticas. Exemplo de magmática, o granito. O granito é uma rocha magmática muito abundante. Um outro exemplo, rocha metamórfica. Metamórfica e magmática compõem o primeiro grupo, as cristalinas. Exemplo de rocha metamórfica, metamorfose de transformação, o mármore. O mármore, que assim como o granito é usado também em pia na casa da gente. E um outro conjunto, formando um segundo grupo, são as rochas sedimentares, rochas formadas pela agregação de sedimentos, pela compactação de sedimentos. Pois bem, nós vamos falar aqui desse agrupamento primordial de rochas cristalinas. Por isso eu estou falando dos escudos cristalinos. 36% do território brasileiro é formado por escudos cristalinos. Esses escudos cristalinos, eles têm alguma função econômica? Porque a geografia ela tem uma preocupação. Ela tem que conectar a natureza com a sociedade. Então, o principal recurso econômico ligado aos escudos cristalinos é a presença neles dos nossos minerais metálicos. Colocando aqui, ó, minerais metálicos. 36% do Brasil é formado por escudos cristalinos e os escudos cristalinos têm como recurso mais importante para a economia a presença dos minerais metálicos. Exemplo, os mais variados. Aqui no Brasil é muito comum a gente destacar o ferro. O Brasil é um dos maiores produtores, o Brasil é uma das maiores reservas de ferro do mundo. O Brasil é exportador de ferro para vários países do mundo, principalmente aí para os Estados Unidos, para o Japão, para a China, né? Para vários países do mundo. E o ferro é um dos nossos principais recursos minerais. Hoje, por exemplo, a mineração no Brasil ela representa alguma coisa em torno de 5% do PIB, de toda a produção de riqueza do país, gira em torno da mineração, da exportação de recursos minerais. E esses recursos minerais, como a gente disse, eles estão relacionados aos escudos cristalinos, que eu repito, representam 36% da nossa estrutura geológica. Existem algumas regiões que nós podemos destacar, existem alguns núcleos
dentro desses escudos cristalinos. Exemplo, o ferro, como a gente colocou. Onde é que eu tenho grandes reservas de ferro? Se eu for, por exemplo, para a Amazônia, para o Pará, nós temos a Serra de Carajás. Então, Carajás é um exemplo de um núcleo. Carajás, evidentemente que não é o único. Eu estou destacando aqui Carajás, porque Carajás é uma das maiores reservas de minério de ferro do mundo. Ela fica no Pará. É um núcleo cristalino dentro desses escudos, onde eu destaco a produção de vários minerais metálicos, onde o mais comum, mais abundante, entre tantos outros, é o ferro. Só que o ferro também, o mineral de ferro, também é produzido em várias outras regiões do Brasil. A gente pode, por exemplo, destacar inúmeras, mas aqui, como principal reserva, a gente destaca o Carajás. E outros minerais, bauxita. Bauxita serve para quê? Bauxita é a matéria-prima do alumínio. Cassiterita, cobre, estânio, todos os minerais. Inclusive, se você quiser trazer para uma linguagem mais moderna, o próprio nióbio também é um mineral metálico muito usado na indústria aeroespacial e etc. Todos os minerais metálicos em qualquer lugar do mundo estão relacionados a escudos cristalinos. E no Brasil esses escudos correspondem, como eu já falei, a pouco mais de 1/3 da nossa estrutura geológica. Então, o primeiro destaque, tanto geológico quanto econômico, os escudos cristalinos. Nós temos 3 grandes estruturas: os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Apenas no Brasil, vale destacar que não existem os dobramentos modernos. Então, das 3 grandes estruturas, no Brasil nós temos 2. E aí nós vamos completar aqui a matemática, porque 64%, para completar aqui os 100% que nós estamos estudando da nossa geologia, é formado por bacias sedimentares. 64% formado pelas bacias sedimentares. As bacias sedimentares complementam a nossa estrutura geológica, mas vale a pena reforçar, vale a pena lembrar para vocês que a terceira estrutura geológica que nós citamos aqui, os dobramentos modernos, não existe em território brasileiro. Tem até do lado, mas não está no território. Exemplo, o que são dobramentos modernos? Dobramentos modernos são grandes cadeias de montanhas formadas pelo choque de placas tectônicas. Esse choque de placas tectônicas nós chamamos de convergência, formado pela convergência de placas tectônicas. O melhor exemplo que a gente pode ter é a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes está aqui vizinho do território brasileiro. Está no Chile, apesar de ser um país que não faz fronteira conosco, mas está, além do Chile, no Equador, na Colômbia, na Bolívia, na Venezuela. Ela se espalha, pela porção ocidental da nossa América do Sul. Então ela fica aqui nas costas do Brasil. Uma das maiores cordilheiras do mundo, a Cordilheira dos Andes. Então a gente observa que no Brasil nós não temos esse tipo de estrutura, mas aqui próximo, nos países vizinhos, nós temos essa presença de uma das maiores cordilheiras do mundo, e aí nós chamamos de dobramentos modernos. Porém, como a gente já disse, enfatizou, no Brasil nós só temos os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Em relação às bacias sedimentares, nós podemos dar algum destaque do ponto de vista econômico? Podemos sim. Nas bacias sedimentares, nós encontramos, por exemplo, as reservas de água subterrânea, e aqui vale a pena a gente fazer um destaque. Por quê? Porque quase 98% da água potável do mundo se encontra no subsolo, nas bacias sedimentares. Então as bacias sedimentares, elas representam esse aporte de água no subsolo, nos lençóis freáticos, nos aquíferos. Inclusive, alguns dos maiores aquíferos do mundo, os maiores na realidade, eles estão no Brasil. O aquífero Guarani é um exemplo disso. Grande parte dele está no Brasil. Evidentemente que ele se espalha também pela Argentina, pelo Paraguai, pelo Uruguai, mas a maior parte do aquífero Guarani está no Brasil. Recentemente, nós tivemos a confirmação da maior reserva de água potável do planeta, que no caso é o SAGA, Sistema de Aquíferos da Grande Amazônia, sendo inclusive quase o dobro do tamanho em termos de volume d'água do aquífero Guarani, encontrado completamente no Brasil, totalmente amazônico.
Então nós temos aqui grandes reservas de água subterrânea. Só lembrando que a água é considerada no século XXI o ouro transparente. E aí nós temos essas grandes reservas de água subterrânea no Brasil. Os grandes aquíferos, a gente citou aqui dois, né? O aquífero Guarani, o Saga, que eu repito, sistema de grandes aquíferos da Amazônia. Eu vou até colocar a sigla aqui, ó, Saga, certo? Sistema de aquíferos da Grande Amazônia. Então nós temos aqui a maior reserva de água subterrânea potável do planeta Terra. E a gente destaca como recurso importante do ponto de vista econômico presente nas bacias sedimentares. Além da água, que é esse recurso imprescindível, vital, nós também podemos destacar, e aqui também é muito importante, a presença dos combustíveis fósseis. Pessoal, quando a gente cita os combustíveis fósseis, nós estamos falando literalmente do petróleo, do carvão mineral, do gás natural, do xisto, entre tantos outros. Esses que eu citei são os mais comuns e os mais importantes. Até porque quando a gente pensa em combustíveis fósseis, abre um leque gigantesco para ser explorado. Falando de combustíveis fósseis, nós podemos falar do petróleo como, por exemplo, ainda a matriz energética mais importante do planeta. E se eu somar petróleo, carvão e gás natural, eu tenho cerca de 80% de toda a matriz energética global hoje. Eu não estou falando do passado, eu estou falando de agora. Então, nesse momento, 2020, cerca de 80% de toda a matriz energética do planeta está relacionada à queima de combustíveis fósseis. Por isso que é tão importante quando a gente relaciona a economia ao petróleo, ao preço do barril do petróleo, por exemplo. Existem estimativas feitas pelo próprio Banco Mundial que relacionam oscilações no preço do barril do petróleo junto da economia global. Então nós temos aqui a nossa matriz energética. E no Brasil, esses combustíveis fósseis estão sim presentes e a gente pode dizer que em abundância. Petróleo, nós temos o pré-sal, uma das maiores descobertas de petróleo das últimas décadas. Então nós temos aí um petróleo que está lá a 7.000 metros de profundidade e que está sendo extraído com toda a tecnologia que nós desenvolvemos ao longo dos anos, aí a Petrobras. Nós temos, além do petróleo em mar aberto, em águas ultraprofundas, no caso do pré-sal, nós temos o petróleo continental, um exemplo muito clássico disso é no Nordeste, no Rio Grande do Norte, em Mossoró, tá certo? No Ceará, a gente encontra petróleo sim, Aracati, Capuí, nessa mesma região de fronteira do Rio Grande do Norte, entre outros municípios. Então o petróleo ele é presente sim no Brasil, numa quantidade considerável. O Brasil tem grandes reservas de petróleo e o Brasil também tem uma grande extração, produção, exportação e importação de petróleo. Além do petróleo, nós temos o destaque também do carvão mineral. É verdade que o carvão mineral no Brasil ele não tem a mesma qualidade, por exemplo, do carvão mineral produzido no hemisfério norte. Até porque 80% do carvão do mundo, o carvão de qualidade, vem do hemisfério norte, destaca o Canadá, os Estados Unidos, né? A Rússia. Mas o carvão brasileiro é um carvão classificado como intermediário, é um carvão que é muito usado na região sul do país, na questão das termoelétricas, é um carvão que tem uma importância econômica considerável na nossa economia. E também, dentro dos combustíveis fósseis, a gente destaca, além das reservas de xisto, nós destacamos o gás natural. O gás natural tem grandes reservas, por exemplo, na Amazônia. E aí, os combustíveis fósseis são recursos indispensáveis, são recursos importantíssimos da economia global e eles também estão presentes no nosso território, no nosso subsolo, através das bacias sedimentares. Então, resumindo, nós temos 36% de escudos cristalinos, com destaque para os minerais metálicos, destaque econômico. Nós temos 64% das bacias sedimentares, com destaque econômico para a água subterrânea, os aquíferos, e para a presença dos combustíveis fósseis. E finalizando mais uma vez, sem a presença de uma terceira estrutura, que seriam os dobramentos modernos às grandes cadeias de montanhas. Moçada, é isso aí. Próxima aula a gente conversa um pouquinho mais. Valeu, beijo grande.